E aí, pessoal, que é o Israel, do Momento de reflexões, né? Vocês já estão acostumados, é isso aí, na Palavra de Deus. Hoje aqui para mais uma meditação no nosso canal aí. Primeiramente aí, quero agradecer aí, pessoal. A audiência tem subido cada vez mais, o pessoal tem gostado das nossas reflexões aí. E eu acho que o principal, né, que é o foco, é vocês aprenderem a ter esse costume de ler pelo menos um verso da Bíblia, que é muito pouco. Mas nada se começa já de você lendo uma Bíblia inteira, por exemplo, de uma vez. Começa aos poucos, né? Ao pouquinho, mais importante é você começar. Você tem que começar. Se você já não faz, talvez eu estou falando algo óbvio aqui, mas o fato é que as pessoas ainda não têm esse costume, né? Então, para desenvolver esse costume, elas têm que começar do começo, né? Bom, sem mais delongas, vamos lá? Ah, sim, não posso esquecer de mandar os abraços aí, pessoal aí, tá? Bom, mas tá nome, já sempre estou citando aqui, mas todos aí são bem-vindos ao canal. Se fosse dar um título, seria mais ou menos assim. Eu falo mais ou menos porque você pode adaptar a sua realidade ao que você queria, mais para a gente ter um norte aqui para a nossa meditação. Deus precisa de sua ajuda? Esse é o título, é uma pergunta, é isso mesmo. E aí eu faço essa pergunta para você: Deus precisa de sua ajuda? Deus precisa da minha ajuda? Sim ou não? Então fica até o final que eu vou responder para vocês isso aí dentro da palavra de Deus, tá? Vou levar alguns versos aí para a gente chegar a essa conclusão. É uma pergunta aparentemente boba, tola, que você já até tem a resposta pronta, mas tome cuidado. Porque se você respondeu sim, Deus precisa da nossa ajuda, então cadê o poder dele? Deus não é poderoso? Você respondeu sim, então fica aí uma coisa aí meio questionável, porque se Deus precisa da nossa ajuda para fazer alguma coisa, então ele não é Deus? Então aí, ó, um ponto intrigante. Outro ponto intrigante, se você respondeu não, que Deus não precisa da nossa ajuda, então por que em alguns versos ele pede a nossa cooperação? Tá vendo como não é tão simples? É uma pergunta aparentemente tola, mas que tem um fundo de verdade e de importância, que é melhor, que é mais relevante. Então vamos lá sem mais delongas. Então ali nós vamos ver, na verdade eu convido você a ler um capítulo muito bonito, que fala da morte de Lázaro. Mas não quero nem saber de morte, nossa, é um assunto ruim de estar falando e tal. Mas ele é um capítulo que mostra um dos maiores, se não né, para coroar, né, o maior milagre de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro. Eu já falei aqui, né? Mas deixa eu contar a história aqui para você. Vou dar uma sintetizada aqui, uma resumida. Lázaro, ele morava em Betânia, Lázaro de Betânia, e ele tinha suas irmãs, e a sua família era um aconchego para Jesus. O seu lar era um aconchego para Jesus. Era uma família que Jesus sentia prazer. Claro, tem muitos motivos, mas é porque eles eram amigos sinceros de Jesus. Eles não o procuravam só à procura do milagre, ou eles não o procuravam só no momento que as coisas estavam difíceis. E eles também, obviamente, não ficavam criticando, ficavam em cima de Jesus só para ver os defeitos ou querendo provar sua divindade. Então Jesus achou neles grandes amigos, em qual Jesus conversava, muitas vezes pousava ali na casa deles, muitas vezes fazia ali do lar deles a sua pousada, porque, não sei se você sabe, Jesus não tinha lar aqui, apesar de ele ser o rei do universo, aqui ele não tinha lar, então ele dependia do aconchego, ele dependia da assistência das pessoas, ele dependia das pessoas para que ele pudesse muitas vezes passar a noite, para que ele pudesse se alimentar muitas vezes.
Mas enfim, então esse era a família. Então aí Jesus ele foi para uma cidade e, e Lázaro de uma hora para outra ficou enfermo, né? Uma enfermidade muito cruel, muito cruel. E claro, era um inimigo impondo ali essa doença sobre ele, né? Então ele ficou doente aí. E aí as irmãs, né, como é muito chegada, falou: mestre, está enfermo aquele em quem tu amas. E elas mandaram, né, mensageiro atrás de Jesus lá, era para falar dessa forma: está enfermo é quem tu ama. Por quê? Se falasse dessa forma, ou é quem tu ama e tal, elas estavam querendo ali persuadir ele a vir curar. Mas, estranhamente, Jesus ali, sabendo da situação, ele se demorou onde ele estava. E o resultado, Lázaro veio a falecer. Lázaro veio a descansar. E então morreu, né? Mas e Jesus, mas o que chama atenção aqui é que aparentemente Jesus ficou indiferente. Ele falou: não, peraí, eu vou lá fazer alguma coisa, eu vou lá ajudar, vou lá curá-lo. Jesus simplesmente aparentou uma estranha frieza. E, claro, Marta e Maria ficaram super decepcionadas com Jesus. Isso você pode ver durante o capítulo, ela expressa, claro, de uma maneira educada, mas elas até quando encontram com ele falam: se o Senhor estivesse aqui, eles não teriam morrido. Elas sabiam do poder, elas confiavam em Jesus. Só que, infelizmente, ele veio a descansar. Então Jesus, ainda sabendo disso, demorou lá. E passou os 4 dias. E Lázaro ali na sepultura. E aí, Jesus volta para lá. E aí, Jesus aparece. E ela fala: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E aí, o que acontece? Jesus vai até lá e vai até o sepulcro, né? E Jesus fala agora. E aí vem o verso que nós vamos meditar. Será que Jesus precisa da nossa ajuda? Está lá em João 11:39. E diz assim: então Jesus ordenou: tirai a pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Mas espera aí, mas se Jesus ia ressuscitar Lázaro, ele tinha condições de fazer isso, por que ele ordenou isso? A pergunta que nós vamos comentar no final. E aí, eles tiram a pedra. E o que acontece? Lázaro, então, ele é ressuscitado. Aí, um dos maiores milagres de Jesus. Por que esse foi o maior milagre de Jesus? Porque Jesus havia ressuscitado outras pessoas antes. Só que Jesus, assim que as pessoas descansaram, Jesus já tinha ressuscitado. Então, muitos, os inimigos deles, os fariseus, os saduceus, o pessoal, os homens da lei ali, eles desdenhavam de Jesus, falavam mal de Jesus, falavam que ele era um impostor, um mentiroso. E só que devido a isso, eles queriam dar descrédito aos milagres anteriores. Mas esse não tinha como, porque até a própria Maria, você pode ler aí, eu convido você a ler aí, a Maria, a Marta, pega e fala: não, mas já cheira mal. Já fazem 4 dias. Então percebam, olha só. Mas Jesus então vai e fala, até uma coisa que eu acho interessante, que antes, quando Jesus fala tirar a pedra, outra coisa que ele fala antes de Lázaro ser ressuscitado, ele falava assim: Lázaro, sai para fora. Eu gosto de não só pensar e sei disso, e gosto de repartir com vocês que Jesus falou: Lázaro, ele chama mortos aí, eles ressuscitariam, porque Jesus tem a chave da morte, tem a chave do que você quiser, do céu, não vou falar inferno, porque daí é uma outra explicação, mas ele tem a chave da vida, ele tem o poder sobre a vida, e também ele pode tirar alguém da morte, vamos falar assim. Então, Jesus foi e ressuscitou ele. E aí vem outra coisa: se Deus não precisa da nossa contribuição, primeiro, ele falou lá, tirai a pedra. Segundo, olha outra coisa aqui que a gente vai ver aqui no verso
44, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Está bem aqui. Lá, aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e mãos amarrados com as ataduras e o rosto envolto em um lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrai-no e deixar que vá. Ou seja, lá, desamarrar e deixar que vá. Assim que Lázaro saiu igual uma múmia ali, né? Eles tinham o costume lá de embalsamar e fachar tudo o corpo. Assim que Lázaro saiu, aí Jesus manda desamarrar ele. Mas se Jesus tem poder de fazer esse milagre, que é mais difícil, obviamente, precisa nem pensar para saber disso, por que ele mesmo já não desamarrou, ele já não saiu ali? Aí entra a resposta, né, dessa pergunta: Deus precisa de sua ajuda? Sim ou não? E eu até falei: se sim, então ele não é poderoso. E se não, se ele não precisa da sua ajuda, então por que ele pede a cooperação? Meus queridos irmãos, você que aguardou até agora, a resposta é: Deus, ele não precisa da nossa ajuda. Não precisa da nossa ajuda. Mas então por que ele falou tirar a pedra? Mas então por que ele falou desatai-o, deixar que ele vá? Aí que está a resposta. Deus, ele não precisa da nossa ajuda. Nunca precisou e nunca vai precisar. Mas ele, por seu amor infinito, ele gosta, ele quer, ele pede que nós o ajudemos. Aliás, que nós façamos a nossa parte. Que isso se chama cooperação com o divino. Cooperar com o divino. Jesus quer que nós cooperemos com ele nas nossas atividades, nas suas atividades. Ele quer cooperação. Porque na nossa cooperação, claro, são infinitos motivos por que Jesus quer a nossa cooperação, mas um dos motivos é porque ele quer nos salvar. E quando eu faço para outras pessoas, eu estou fazendo para mim também, e estou contribuindo com a minha salvação. Então por isso que ele fala, por isso que então que a resposta é sim, Jesus quer a nossa cooperação. Jesus, ele não precisa, mas ele quer. Ele quer que nós o ajudemos. Ele quer que nós ajudemos as pessoas. Ele quer que nós façamos a nossa parte. Deus, ele faz a parte dele, obviamente, sem sombra de dúvidas. Mas ele quer também que nós façamos a nossa parte, não para nos salvar, é para contribuir com ele na cooperação, mas lembre-se, nunca para se salvar. Salvar, ele já fez tudo por nós, mas é porque ele quer, através desse processo, nos ajudar a nos salvar, a obter a salvação aí das nossas vidas, da nossa alma. Então, por isso que ele falou, tirai a pedra. Ele podia ter tirado, é claro, obviamente que ele podia ter tirado. Ele podia também ter desatado, ele podia ter desamarrado ali o Lázaro aí, mas ele não fez. Ele não fez porque a parte que cabe a mim, eu devo fazer. A parte que cabe a você, você deve fazer também. Então, a resposta é sim. Jesus quer que nós colaboremos com ele. Ele precisa? Obviamente que não. Ele não precisa da nossa ajuda. Mas ele quer que nós colaboremos com ele, porque nós colaboramos com ele, na verdade nós estamos colaborando com nós mesmos. Por exemplo, quando ele pede para você ir lá e falar com uma pessoa, para você salvar uma pessoa, você está salvando você mesmo, você está ajudando você mesmo. Você está fazendo bem para você mesmo. Você está salvando você e sua família, e você está contribuindo com esse processo. Então, meus queridos irmãos, Deus precisa da nossa ajuda? Estou respondendo aqui. Depende do ponto de vista. Porque se for de um ponto de vista que para ele fazer, não. Mas ele quer que nós colaboremos com ele. Ele quer que nós o ajudemos, que nós o ajude nesse processo de salvação, nesse processo de santificação, nesse processo que nós fazendo isso, nós estamos colaborando com nós mesmos. Porque nós vamos, por exemplo, quando você vai salvar alguém, você vai ajudar alguém, você vai levar um estudo, você vai falar de Jesus para ela, você está falando
E você mesmo está exercitando a sua fé, você está colocando em prática a sua fé. Porque não basta apenas ter fé, a gente tem que não apenas ter a fé, mas a gente tem que colocar em prática. E com isso a gente desenvolve a fé. A fé vem do ouvir e o falar na vontade de Deus. Então, nesse capítulo bonito da Bíblia, a gente aprende uma lição muito importante. Qual lição? A lição de que quando nós fazemos a nossa parte, nós estamos cooperando com o divino humano. Então Deus quer, Deus gosta, Deus procura que você faça isso, não para o bem dele, não porque ele é dependente de você, mas porque você é dependente dele. E porque você é dependente dele, você deve ajudar ele, assim como foi nesse milagre. Ele podia ter tirado a rocha, ele podia ter tirado a pedra enorme ali, fazer ela ou partir, ou ela voar, ou flutuar. Aí seria mais bonito ainda. Só que assim, gente, aí que tá. Se ressuscitar um morto não é um grande milagre, eu não sei mais o que é. Então ele não precisava de espetáculo, mas ele podia fazer, mas ele não fez. Por quê? Como eu falei, porque Jesus quer o nosso auxílio. Quando ele vai lá na parte de desatar lá, ele podia também desatar o morto perfeitamente. Mas por que ele não fez? Porque é pra gente fazer, desatar, amarrar. Aí pode simbolizar outras coisas. As pessoas estão amarradas, estão presas pelas ciladas do inimigo. O inimigo está ali pressionando, está ali agarrando, aí está enfaixando as pessoas, vamos dizer assim. Mesma coisa ele faz com nós também, o inimigo. Então, quando você ajuda uma pessoa, de repente a pessoa está com problema, sei lá, vários problemas de enfermidade, você vai visitar, fala umas palavras de conforto, você está ajudando, você está desatando esses nós. Aí a pessoa está falando sobre, aliás, a pessoa está vivendo uma enfermidade, você vai lá, ajuda a comprar um remédio, a pessoa está passando desemprego, você arruma um emprego, a pessoa está passando por fome, você dá um pão, a pessoa está, enfim, eu não sei o que as pessoas podem estar passando, que você pode ajudar. Mas é uma coisa eu sei, que você pode contribuir e deve, e muito. Mas aí Jesus não pode fazer o milagre dessas pessoas? Pode, mas Deus, como eu falei, conta com a cooperação humana. Meus queridos, que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe você. Leia esse capítulo, desafio você a ler ele inteiro. Capítulo muito bonito, um dos mais bonitos da Bíblia. Você que é nível 0, está aprendendo aí, não que eu seja mais, nem menos, mas eu li um pouco mais a Bíblia, digamos assim. Incentivo você, se você não começou ainda, comece já com João capítulo 11, todos esses versos, e aí você vai ver, você vai se maravilhar de como Deus não faz apenas milagre, mas Ele também conta com a cooperação humana para fazer o melhor para nós. Deus abençoe a mim, Deus abençoe você. Lembrando que esses são os momentos de reflexões na Palavra do Senhor. Deus abençoe.